Olá, boa noite. UFO realiza Semana da Física. Secretaria de Saúde promove mutirão de vacinação nos campi da UFO em Uberlândia. Governo federal anuncia novos cortes em orçamento de ministérios. E o Setembro Amarelo, como ajudar na prevenção ao suicídio? Esse é o tema em destaque no JU de hoje. Os pontos-chave desse debate você confere aqui no estúdio com especialistas. O Jornal da UFO começa agora. O Instituto Nacional de Física da UFO está promovendo a 12ª Semana da Física. O evento conta com palestrantes de divulgação científica com físicos de destaque nacional e internacional. Confira. A Semana da Física é um evento realizado anualmente na UFO através de uma ação conjunta entre professores e estudantes. João Carlos, que é professor do Instituto de Física da instituição, ressalta a importância do evento para a formação profissional dos futuros físicos. O objetivo desse evento é divulgar a física e a ciência produzida na universidade, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa da universidade. Marcelo é estudante do 4º período. Ele é um dos quase 30 estudantes envolvidos na organização do evento. É um momento único, onde eu posso conversar com vários professores de diversas áreas, posso adquirir experiências, saberes, onde só aqui na Semana da Física é possível. Palestras e mesas redondas compõem o evento. Daniel é pesquisador da Wolfram Research, nos Estados Unidos. Ele veio de São Paulo exclusivamente para apresentar um software muito usado pelos físicos que tem a capacidade de transformar um simples computador comum em uma super máquina. Nós vamos mostrar hoje a Wolfram Language, que é uma linguagem de programação de muito alto nível. Ela é amplamente utilizada em pesquisa científica. Os físicos utilizam muito porque ela é muito boa para computação simbólica, cálculo, estatística. E ela é muito poderosa, é utilizada por empresas também, por exemplo, para fazer processamento de imagem, para fazer inteligência artificial, machine learning. Neste ano, a Semana da Física contou com uma atividade extra, que foi o seminário Brincando com a Física, uma forma de envolver a comunidade externa com as ações desta 12ª edição do evento. Esse Brincando com Física foi um evento que nós organizamos ontem, foi uma iniciativa dos próprios alunos da comissão organizadora, né? E o objetivo foi convidar a comunidade externa da universidade a também participar do evento. Foi uma ação de extensão, né? Onde a ideia foi ensinar física e fazer a galera vir para a universidade e aprender física brincando. Hoje, a Secretaria de Saúde realizou no campus Santa Mônica um mutirão de vacinação. Ao todo, foram disponibilizadas 250 doses de vacina contra a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. 250 também contra hepatite B e 250 doses ainda contra tétano e 50 doses contra a febre amarela. A procura foi tão grande que todas as doses foram distribuídas. Essa iniciativa essa ação toda foi desenvolvida pelo projeto de extensão Praxis Imunização da Faculdade de Medicina da UFO, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, além do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Uberlândia. Amanhã acontece também esse mutirão no campus Umuarama. Então, leve o seu cartão de vacinação, aproveite para ficar imunizado contra as principais doenças que hoje atingem o nosso país. Bom, mudando de assunto, o governo federal anunciou novas mudanças na economia. Dentre elas, um forte incremento no Pacto Federativo, que está em discussão no Congresso, e cortes nos orçamentos de ministérios para o ano que vem. Além disso, o ministro Paulo Guedes voltou a defender o imposto sobre a movimentação financeira. Veja na reportagem. As declarações foram publicadas hoje pelo jornal Valor Econômico.
Paulo Guedes defendeu novamente a criação de um tributo batizado de Imposto sobre Transações Financeiras. Segundo ele, o ITF ajudaria a reduzir outras contribuições no Brasil. O ITF teria alíquotas variáveis de 0,2% a 1%, de acordo com o tipo de movimentação financeira, e capacidade de arrecadar 150 bilhões de reais por ano. Desde a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro questiona a volta da CPMF. Mas, para Guedes, é fundamental para equilibrar as contas do governo. O ministro da Economia também afirmou que pretende pedir ao Congresso autorização para vender todas as estatais da União. Além disso, o novo Pacto Federativo, em discussão no Congresso Nacional, está na mira da equipe econômica. A intenção do governo é fortalecer uma estrutura que chamou de 3Ds. Desobrigar, desindexar e desvincular as despesas nas 3 esferas de poder. A partir daí, segundo Guedes, estados, municípios e a União poderiam escolher como investir cerca de 36 bilhões de reais já em 2020. Atualmente, esse dinheiro está vinculado a 280 fundos públicos, que obrigam o investimento em determinado setor. O ministro também pretende reduzir despesas através de cortes no orçamento de todos os ministérios para o ano que vem. Pastas como Justiça, dos Direitos Humanos, da Educação, da Saúde, de Infraestrutura e de Meio Ambiente devem ser as mais atingidas. Esse arroxo nas contas tem sido criticado por Bolsonaro por dificultar as ações de governo. Alguns cortes já são sentidos em diversas áreas, como nas bolsas de pesquisas ligadas aos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. Para 2020, não há garantia de pagamento dessas bolsas de pesquisa. Os cortes são cruéis para a economia brasileira. A economia já está estagnada e nós precisamos que o governo coloque recursos para aquecer a economia, gerar emprego e desenvolvimento. O que irá contribuir de fato para termos um melhor orçamento é termos a coragem necessária para promover as mudanças estruturais que nós precisamos, para gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda que vá de encontro à real necessidade do nosso país. Remédio vai ser amargo nesse momento, para que a gente possa ter esse jogo de cintura e que cada ministério tenha os recursos básicos, não suficientes, mas básicos, para que o país continue andando. Agora, um alerta. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Isso segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Falar em suicídio é sim chamar a atenção para uma questão de saúde pública. Veja na reportagem de Júnior Caritel por que a campanha Setembro Amarelo é fundamental para a sociedade civil organizada debater. Ninguém sabe realmente o que se passa na cabeça de uma pessoa. Ela pode estar feliz, triste ou até mesmo deprimida. A preocupação em cuidar da saúde mental está cada vez mais evidente. Um público que recorre à ajuda de especialistas é o jovem. Antes eu achei que era só a pressão da faculdade, morar em outro estado, longe dos meus pais, essas coisas. Mas aí acabou que eu pensei melhor e cuidar da saúde mental é muito importante. Então eu fui procurar atendimento com a psicóloga e estou melhorando bastante, é muito bom, recomendo super porque me ajudou demais. Há quem também busca outras alternativas, como é o caso da Laura. Quando o negócio está muito feio, quando as provas estão apertando e eu estou muito ansiosa, minha mãe traz meu cachorro para ficar uma semana aqui comigo. É uma boa maneira assim, de aliviar esse estresse, sabe? Porque a gente pelo menos tem um gostinho de casa e fica mais feliz. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 5 jovens enfrenta desafios de saúde mental. A instituição estima que a metade dos problemas de saúde mental começa aos 14 anos. E é nessa idade que ela não é diagnosticada, muito menos tratada. De maneira geral, o número de pessoas com depressão no mundo cresceu 18,4%. Isso corresponde a 322 milhões de indivíduos. A depressão, ela se caracteriza por uma síndrome sintomática. Então, quando a gente diz que é uma síndrome sintomática, quer dizer que existem várias manifestações e vários sintomas. Então, o sintoma mais comum é a desregulação do humor. Então, a tristeza intensa, acompanhada muitas vezes de raiva também intensa. Mas existem outros sinais e sintomas importantes, como, por exemplo, alteração no apetite, que pode ser que a pessoa comece a se alimentar
em excesso ou não se alimentar. Pode também se caracterizar por alterações no sono, ou a pessoa dorme muito, ou ela começa a experimentar insônia. Também existem modificações que nós chamamos de cognitivas. Ela começa a ter problemas de memória, ela começa a ter problemas atencionais. A Jéssica foi diagnosticada com depressão no ano passado. Ela ainda está passando pelo tratamento. A estudante relembra quando começou a sentir os sintomas da doença. Eu sentia como se eu fosse morrer. Eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco e achava que eu ia ter um AVC. E toda semana eu ia parar no hospital. E me fizeram vários exames. Eu tenho tantos eletrocardiogramas que você não tem ideia. Mas nunca deu nada. E aí teve uma semana que eu piorei, eu chorava muito. Foi quando eu vi que eu precisava de ajuda. Jéssica buscou ajuda. Ter o auxílio de alguém o mais próximo possível é fundamental. A psicóloga reforça que quem está com depressão deve sim procurar um apoio. A primeira ajuda, sem dúvida nenhuma, tem que ser uma ajuda especializada, né? Que deveria ser uma ajuda psicológica. Muitas vezes essa pessoa precisa de outros profissionais que trabalhem em conjunto, por exemplo, o psiquiatra. Mas a primeira busca é realmente pelo serviço de psicologia, porque são os profissionais que têm condições, primeiro, de identificar, né, a presença de sinais e sintomas que realmente caracterizem uma depressão, que possam intervir e que possam também verificar a necessidade de um outro tipo de acompanhamento, quando necessário, que é o acompanhamento medicamentoso, geralmente feito pelo psiquiatra. Cuidar da mente sempre foi necessário. Falar sobre o assunto é tão importante quanto. E a Jéssica sabe muito bem disso. Tem muita gente que não sabe que depressão se manifesta também de forma física. Tem gente que acha que depressão é um bicho de 7 cabeças. E existem muitas pessoas que ainda são leigas no assunto, né? Ignorantes. Então eu acho bom todo mundo falar sobre isso para abrir a mente das pessoas, principalmente de quem está precisando de ajuda. Porque, por exemplo, eu fui resistente ao tratamento. Eu achava que era uma coisa de outro mundo, que eu ia ficar lesada. E eu acho que muitas pessoas também pensam isso, por isso que elas não aceitam a ajuda médica. Por isso que é importante falar sobre o assunto. Importantíssimo falar sobre esse assunto, por isso hoje o nosso jornal vai falar sobre o Setembro Amarelo e sim sobre o suicídio. Por isso recebemos aqui no estúdio hoje o Leonardo Abraão, que é psicólogo. Boa noite. Boa noite, Patrícia. E também o Luiz Márcio Lima, que é psiquiatra e psicanalista. Boa noite. Boa noite. Luiz, gostaria de começar até com você. A gente diz ainda que falar sobre suicídio é tabu no nosso país. Você concorda com essa afirmação? Sim, o suicídio e as doenças mentais em geral ainda sofrem muita discriminação, né? Muitas pessoas não consideram que são doenças verdadeiras, têm medo de ser taxadas como loucas, como fracas, covardes, né? Os próprios profissionais de saúde que atendem muitas vezes são discriminados, né? Então é um tabu por todos esses motivos. Excelente. E, Leonardo, de que forma essa campanha, o Setembro Amarelo, ela vem para ajudar e desmistificar também esse assunto? Abrindo oportunidades como essa, por exemplo. Durante o mês de setembro, e hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio, né, da prevenção do suicídio. Lembrado dessa data, sim. Justamente hoje, né, dia 10. Coloque em evidência. Dia D, né, da campanha. Sim. É o dia central da campanha, apesar de que nós temos todos os 30 dias de setembro para falarmos sobre isso. Colocando em evidência todas as temáticas diretamente e indiretamente relacionadas ao suicídio, né, e à prevenção do suicídio. Então, as campanhas que existem, como Setembro Amarelo, ou como Outubro Rosa, que é sobre câncer, ou Novembro Azul, que é câncer de próstata, ou Janeiro Branco, que é sobre promoção de saúde mental, elas existem para isso, chamar a atenção para esses assuntos que normalmente são tabus, né? São não ditos gigantes, as pessoas com dificuldades, as instituições com dificuldades, a mídia com dificuldade, todo mundo com dificuldade. Então, a campanha chama atenção, joga luz, instiga as pessoas a pararem para pensar um pouco a respeito. E a gente sabe que no silêncio o suicídio cresce. Sim. Quanto mais nós falarmos adequadamente, assertivamente,
sobre este problema, nós podemos estar incentivando e inspirando pessoas a procurarem ajuda. Com certeza. E, Luiz Márcio, sobre a questão do suicídio, principalmente entre jovens, né? A faixa etária entre os 15 até 29 anos é o maior índice. Quais seriam os principais alertas? Os pais, a família, os professores, né? A comunidade que está ali próxima desse jovem? Porque há quem diga que não, né? Ninguém percebeu, ninguém, né, viu que aquele jovem estava depressivo, estava com um problema. Mas eles dão sim sinais de alerta? Sim. Patrícia, via de regra, a pessoa dá vários sinais de alerta, né? Seja por alterações de comportamento, isolamento social, queda de rendimento escolar, uso de drogas e muitas vezes até por sinais claros e diretos de pedir ajuda, de falar que quer morrer, falar que não vê sentido na vida, ou até pequenas tentativas mais leves de suicídio, né? Então, na imensa maioria dos casos é possível prevenir porque a pessoa dá sinais claros, né, de que está em risco e que está precisando de ajuda. É muito importante levar isso muito a sério, né? Nunca menosprezar esses sinais, nunca menosprezar o que a pessoa está falando, né? Entender que mesmo que tenha problemas de comportamento, de personalidade, né, de até manipulação, a pessoa está pedindo socorro, a pessoa está pedindo ajuda, isso, a pessoa está falando de um sofrimento real. Bom, e a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO promoveu hoje à tarde no campus Santa Mônica uma ação de conscientização do Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio. Quem passou pelo local teve direito a um piquenique e banho de piscina. Veja como foi. Mês para a Vida, Setembro Amarelo. Essa foi a frase de campanha na UFO. Foi por volta das 2h da tarde que tudo começou. A charanga da universidade fez as boas-vindas. O movimento por aqui é sério, uma campanha de prevenção ao suicídio, assunto que precisa ser discutido. Nós destinamos todo o mês de setembro, como Setembro Amarelo, para falar dessa temática, né, o cuidado com a vida, a prevenção ao suicídio, mas mundialmente o dia 10 ele é um dia simbólico para a gente tratar desse tema. Então a ação hoje foi pensada nessa perspectiva, a gente falar de prevenção ao suicídio, celebrar a vida, numa perspectiva aí positiva de vida. No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, são quase 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. Entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, esta é a terceira maior causa de morte. Hoje, Uberlândia está marcando a temperatura na casa dos 33 graus. Quem está passando aqui próximo à biblioteca do Campus Santa Mônica está se deparando com esse cenário, com essa piscina que está bem convidativa, mas esse convite aqui não é apenas para se refrescar, para tomar um sol, não. É para também celebrar a vida. A ação foi promovida pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia. A atividade teve piquenique com direito a vários tipos de frutas, além de sombra e água fresca para quem quisesse se divertir. Propor outras coisas dentro da universidade, como que isso dá uma estabilizada nesses lugares, né? No uso, como que a gente usa e como que a gente deve estar nesse lugar. Juliana é professora do curso de dança da UFO e também responsável pelo projeto Por uma Clínica Poética, que busca fazer intervenções no corpo com o objetivo de melhorar a saúde. Ela explica que a ideia da ação foi uma forma de aproximar e chamar a atenção de quem passasse pelo local. A gente queria propor nesse dia de combate ao suicídio a vida, né? Propor ações que promovam a vida, promovam o encontro, promovam o bem-estar, para a gente repensar um pouco as nossas relações e principalmente a nossa relação com o ensino, com a educação, né? O que é uma educação realmente significativa, por onde que isso passa, né? E nós temos a premissa que isso passa pelos afetos, pelo corpo, pelas emoções e a gente está aqui um pouco para promover isso. Na UFO é possível encontrar apoio. Quem precisar de ajuda, a instituição oferece atendimento gratuito. De acordo com a Divisão de Saúde, DISAL, mais de 300 alunos são atendidos por ano.
são ações de apoio durante a trajetória acadêmica, e a DISAL especificamente oferece as ações de promoção em saúde, orientações psicológicas. Basta que o estudante nos procure quando ele identifica alguma dificuldade de ordem emocional, não está bem, sente que precisa de um apoio profissional. Nós temos as ações abertas, as orientações, basta ele nos procurar, comparecer. O Setembro Amarelo não é só para lembrar que apenas neste mês é preciso cuidar da mente, mas sim é necessário cuidarmos da nossa saúde mental o tempo todo. A relação do corpo com a mente. Quando você adoece emocionalmente, a primeira coisa que sente é o seu corpo, né? Quando você tem uma crise de ansiedade, é seu coração que dispara, é sua mão que sua. Quando você está deprimido, é o seu corpo que não tem energia para levantar da cama. Então é no corpo que a gente atua, mas para trabalhar essas questões emocionais que muitas vezes são desencadeadoras de problemas físicos, inclusive, né? Então acho que a gente repensar a nossa relação com o corpo, com a nossa autoimagem, com o nosso bem-estar, nas nossas relações afetivas mesmo, eu acho que isso é fundamental para pensar em saúde mental. Parabéns a todos os alunos e professores que participaram dessa ação hoje no Campus Santa Mônica, muito bacana. Bom, Leonardo, a gente viu pessoas felizes ali no vídeo, comemorando, celebrando a vida. É possível falar também que hoje vivemos uma sociedade que tem uma ditadura da felicidade, e aí ficar triste seria um problema, mas e qual é o limite disso? Quando isso torna-se uma depressão. É uma linha tênue, né? A tristeza, a depressão. Como identificar realmente que se está deprimido? Não só uma ditadura da felicidade, mas são muitas as ditaduras que permeiam as relações sociais, não só no Brasil, mas na sociedade ocidental de uma maneira geral. Podemos falar em ditadura da felicidade, podemos falar em ditadura do consumismo, sim, podemos falar em ditadura da moda, ditadura da beleza, ditadura da magreza. Porque nas redes sociais tá todo mundo feliz, está sempre curtindo, está numa praia ou está viajando. Ditadura da alegria, artificial, né? Alegria de vitrine nas redes sociais. Sentir tristeza é normal, mas qual o limite dessa tristeza? Então são muitas as violências que a sociedade acaba infligindo contra os indivíduos e promovendo desequilíbrios no indivíduo. Agora, realmente, uma coisa é tristeza, outra coisa é depressão. E a gente precisa entender que a tristeza faz parte de um processo existencial. Sim. Né? Não estamos sempre saciados, às vezes estamos com fome, não estamos sempre com frio ou calor, às vezes estamos com uma ou com outra situação. Então, nem sempre estamos alegres, às vezes estamos entediados, às vezes estamos tristes, às vezes estamos até desanimados. Mas isso faz parte da condição humana, precisamos abrir espaço para que todas essas possibilidades sejam vividas em saúde, né? Em saúde e de forma digna, né? E de forma autêntica, sem que as pessoas se sintam obrigadas a mascararem o que estão sentindo. Sempre alegre, sempre pleno, sempre, né, consumindo tudo que a sociedade produz, às vezes sempre artificialmente e muitas das vezes inutilmente. As pessoas precisam ser autênticas. O exemplo da piscina é legal porque ali quebra o script cultural, né? É uma universidade, é um espaço de estudo, mas por que estudo e lazer, estudo e prazer, estudo, né, em meios alternativos de ser e existir em sociedade não podem coexistir, não podem conviver? Então, o que é importante dentre toda essa discussão é também investirmos no resgate da autenticidade humana, da originalidade humana e da espontaneidade de ser e existir. Excelente. Agora, Dr. Luiz, podemos afirmar que a nossa sociedade está adoecida, né, diante de tantos números aí altos de pessoas com depressão, com ansiedade, transtornos de ansiedade? Sim, com certeza. Como o Leonardo comentou, né, a gente tem uma ditadura que exige que a pessoa seja sempre produtiva, feliz, bem-sucedida. E quem fica aquém disso se sente inferiorizado, se sente culpado, né? Tudo isso alimenta sentimentos de maior insatisfação que vai fazendo, né, a pessoa muitas vezes buscar, né, outros caminhos. E quem precisa de ajuda, de que forma buscar esse auxílio profissional? Tem várias formas. A rede pública, né, pode ser uma porta de entrada, com psicólogos, médicos, assistentes sociais, enfermeiros. Né? A rede particular também, seja buscando o psicólogo, o psiquiatra para o atendimento, né? Ambos são qualificados para fazer a triagem, a avaliação inicial e conduzir o tratamento, geralmente de forma conjunta e integrada.
que não pode ficar calado, né? Sim, e sofrer, né, esse sentimento sozinho. Bom, agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Uberlândia deve ter uma quarta-feira ensolarada, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Sol durante todo o dia e tempo seco em Monte Carmelo. Termômetros marcam entre 18 e 34 graus. Em Patos de Minas, o dia também fica quente e ensolarado. A mínima 20 graus e a máxima 33. Na cidade de Ituiutaba, as temperaturas podem chegar até 39 graus. A temperatura mínima fica na casa dos 20 e não há previsão de chuva. Predomínio de sol em Patrocínio. A mínima é de 15 e a máxima pode chegar a 34 graus. Agora é hora do quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Oportunidade para auxiliar de escritório. É necessário ter ensino médio completo e conhecimento em informática básica. Salário de R$ 1.400 mais benefícios. Vaga para motorista. A empresa exige habilitação de categoria E, experiência de no mínimo 6 meses. O salário é a combinar, além de benefícios. Oportunidade como vendedor. O contratante pede ensino médio completo, experiência em vendas e conhecimentos básicos em informática. A remuneração é fixa, mais comissão e benefícios. A CDL ainda disponibiliza vagas de estágio para estudantes do ensino médio e do ensino superior. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 800. Para se candidatar a uma das vagas ou ter mais informações, entre no site da CDL de Uberlândia e cadastre seu currículo. Hoje é o dia D da campanha Setembro Amarelo. Estamos falando sobre suicídio, mas nosso tempo é curto, estamos chegando ao fim do nosso jornal. Gostaria de antemão já de agradecer a presença do Leonardo Abraão, aqui psicólogo, também do Luiz Márcio, que é psiquiatra e psicanalista. Gostaria que vocês concluíssem, né, dessa campanha, o que ainda é preciso falar sobre suicídio? Eu acho muito importante, Patrícia, nós conscientizarmos tanto indivíduos quanto instituições que existe uma ciência que se dedica ao estudo do suicídio e que se chama suicidologia. E ela já levantou muito conhecimento a respeito. Por exemplo, a gente precisa entender que quando uma pessoa entra no processo de adoecimento emocional profundo, e a depressão é uma das possibilidades, o desespero, o desamparo, a desesperança, tudo isso não é frescura da pessoa, não é falta do que fazer, não é simplesmente para chamar atenção, é um processo de afogamento. E quando uma pessoa está afogando, ninguém fica lá falando, larga de ser bobo, larga de ser fresco. Nós precisamos ajudar a pessoa que está no processo de afogamento. Estender a mão, Estender a mão, sem julgamento, sem repressão, porque a pessoa já está em dificuldade. Se ainda for julgada moralmente, religiosamente, de qualquer maneira, ela se fecha e não coloca para fora o que precisa colocar em busca de ajuda. Existem os fatores de risco do suicídio. A suicidologia trabalha com fatores predisponentes, estruturais, fatores precipitantes, conjunturais. Se nós educarmos as pessoas em posição de liderança, professores, coordenadores, todos os profissionais da saúde, né, líderes religiosos, se nós educarmos já com base na suicidologia, todo mundo vai estar preparado a entender melhor o que é o comportamento suicida e como prevenir o comportamento suicida. Excelente. Doutor Luiz, suas considerações? Acho que aproveitando o gancho do Leonardo, nesse aspecto dos fatores de risco, né, tem fatores que não são modificáveis, por exemplo, idade, né, sexo, porém tem outros que são modificáveis e que a sociedade tem que refletir a respeito. Então, por exemplo, acho que contemporaneamente tem um debate sobre legalização de armas, liberação de armas, né, e tem dados muito fortes no mundo todo que apontam que quanto maior o acesso a meios letais, maior o índice de suicídio. Então esse é um debate que a sociedade tem que levar em consideração, para além de outras questões da violência urbana, né? E para concluir, eu penso que as pessoas têm que perder o mito de que falar sobre suicídio com a pessoa que está deprimida, com a pessoa que está com comportamento alterado, pode causar o suicídio dela. Muito pelo contrário, quando a pessoa é questionada e vê uma porta
para ela se abrir, para ela falar a respeito, para ela desabafar e se sentir acolhida, isso pode salvar a vida da pessoa, né? Então as pessoas têm que conversar a respeito. Você me fez lembrar de uma música Hold On, né? Fique firme, segura firme, né? Tem. Bom, agora a gente encerra esse debate hoje sobre Setembro Amarelo, mas ainda tem uma dica especial para você. Amanhã é comemorado o Dia Nacional do Cerrado e em Uberlândia acontece a estreia do filme Entre Cerrado e Caçarolas, tá? Com direção da Nara Brown, e as sessões de lançamento serão no Sesc em Uberlândia às 18h30, a primeira sessão, e depois tem outra sessão às 19h30. A entrada é gratuita, vale muito a pena conferir. Ó, é Nares Bribol, o sobrenome dela é bem bonito. O Jornal da UFO dessa terça-feira fica por aqui. Ainda lembrando que hoje na TV Cultura tem Marcelo Tass no programa Provoca e hoje ele recebe a Marina Silva, também imperdível. Eu te espero amanhã. Muito obrigada pela audiência. Tchau.